entre a neblina. Imagine, um bairro ainda em formação, um lugar remoto, com poucas residências em seu entorno. Uma avenida sem asfalto, com postes de iluminação feitos de troncos de eucalipto e que concentrava, em épocas frias, uma umidade no ar acima do normal. O acesso para compras diversas era a feira nas manhãs de sábado. O transporte para o centro da cidade se dava 2 vezes no dia, um ônibus pela manhã e outro no final da tarde. Em 1972, nesse cenário ermo, Antônio era o pioneiro ali, a ter o seu comércio no ramo de bebidas. Seu bar, por ser o único existente nos arredores, recebia um fluxo considerável de pessoas que, além de beberem, também se valiam daquele estabelecimento para terem com quem conversar. Era um período na história em que os jovens incomodavam muito aos mais velhos, que não aceitavam certas mudanças nos costumes. Isso incluía a forma de falar. As gírias se tornavam assunto recorrente no bar do Antônio, que também não concordava com essa tendência juvenil em usar palavras e expressões diferentes. Dizia ele irritado, todas as vezes em que esse assunto vinha à tona. Rapaz, se tem uma coisa que me irrita é esse jeito de falar desses meninos. É um tal de falou bicho pra cá, falou bicho pra lá. Me abusa tanto que se o cão aparecesse na minha frente dizendo falou, Antônio, eu era bem capaz de dar um tiro nele. No calor da conversa, o dono do bar disse aquilo por portar uma arma calibre 22 dentro de sua inseparável bolsa de couro. E por sempre fechar o bar tarde da noite, acreditava que, estando ele armado e com conhecimento no manuseio do artefato devido a 1 ano servindo o exército na sua mocidade, o comerciante confiava ter alguma vantagem em situações de perigo. Final do outono. Se aproximava às 23 horas. A temperatura, que durante o dia havia estado amena, tinha dado lugar a um frio cortante e uma densa neblina se instalara nas redondezas. O último freguês tomou o gole final, colocando o copo em cima do balcão e, antes de se despedir, indo em direção à saída do bar e quase trançando as pernas, sorriu dizendo: Boa noite, meu amigo. Cuidado com o cão. Antônio esperou o homem ganhar a calçada, arrastando aos passos e zigue-zagueando na direção de casa, visivelmente anestesiado pelo efeito do álcool que acabara de consumir. A porta do bar finalmente foi baixada. O comerciante de bebidas, já agasalhado e com um cachecol em torno do pescoço, pegou sua bolsa de couro, cruzando-a ao corpo de maneira diagonal. Montou em sua bicicleta e saiu pedalando na avenida de chão de cascalho cinzento, onde os postes de troncos tinham em seus topos luzes amareladas que se chocavam à espessa parede de neblina. Enquanto pedalava no silêncio daquela noite, 20 minutos o separava do portão de sua casa. Na medida que vinha avançando, no meio da névoa e com pouca iluminação, ele pôde visualizar, a poucos metros, uma figura feminina, agachada ao lado de uma outra bicicleta. Parecia estar com problemas na corrente do veículo. Antônio imaginou poder ser uma estudante em apuros, pois nas imediações vizinhas havia uma escola, que inclusive dispunha de aulas noturnas aos estudantes que moravam por ali. O trecho da via onde se encontrava era deserto, com matagal dos dois lados da pista. O homem, numa atitude solícita, se aproximou da suposta moça que, de forma agitada, mexia na roda traseira da bicicleta, aparentemente danificada. Ao chegar mais perto, ele então perguntou: Tá precisando de ajuda, moça? A figura, ainda de costas, se deteve por um segundo e, virando-se para ele, mostrou sua face horrenda, dizendo: Falou, Antônio? soltando uma gargalhada apavorante. Em meio ao susto e o reflexo, rapidamente começou a pedalar, ganhando uma certa velocidade, enquanto sua respiração se tornava ofegante. A bicicleta, indo em linha reta, logo foi alcançada,
por aquela figura fantasmagórica que, ao emparelhar bem ao lado do homem, continuava a gargalhar. No desespero de escapar daquela perseguição, o aterrorizado Antônio pedalava mais e mais, sempre tendo em seu encalço aquele ser saído não se sabe de onde. Logo avistou um atalho de entrada para a rua onde morava. Nesse atalho íngreme, a descida era um tanto quanto acentuada, com matagal alto em volta. Ele então entrou nesse acesso e, ao descer essa via, perdeu o controle da bicicleta, caindo e rolando barranco abaixo, indo parar dentro da vegetação densa, enquanto o seu meio de locomoção descia ainda mais ladeira abaixo, parando num monte de terra a alguns metros de distância. Permaneceu imóvel, dentro do matagal, e mesmo sentindo muitas dores, agachou-se e retirou de dentro de sua bolsa, que não havia caído de seus ombros, a arma calibre 22. Engatilhou-a. E ao ouvir novamente a gargalhada, disparou 2 vezes. Foi aí que uma frase pôde ser escutada, em meio à escuridão da via deserta. Vou te achar, homem que confia no revólver. Você não disse se o cão aparecesse em sua frente, você atiraria? Ele não veio, mas me mandou aqui. Antônio, escondido no meio da vegetação úmida, tremia de medo e frio. Numa fração de segundo, pensou no que fazer para aquela entidade demoníaca deixá-lo em paz. Ao tocar o cachecol que havia quase caído de seu pescoço, notou a medalha, dada por seu pai anos antes, e que era um escapulário. Imediatamente lembrou-se da oração que havia lhe sido ensinada em situações de perigo. Naquele instante, sentiu o mato sendo mexido próximo dele como algo se aproximando. Ainda tremendo, começou a recitar, mesmo que não se lembrando por completo, partes da prece. Corpo de Cristo, salvai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Do inimigo maligno defendei-me. Dito isso, um grito estridente pôde ser ouvido. Pare! Pare de rezar! Dizia a voz monstruosa. Mas Antônio prosseguia, repetindo a oração cada vez mais alto, até que os gritos horripilantes desapareceram. Traumatizado, manteve-se onde estava por alguns minutos, e com dificuldade, em meio às dores no corpo, conseguiu se reerguer. Descer a ladeira até onde se encontrava a sua agora danificada bicicleta e, mancando, chegou até o portão de sua casa. Não contou nada para a esposa, que o aguardava aflita. Apenas disse que havia se acidentado, pois sabia que a mulher não acreditaria em sua história. É certo que Antônio mudou de ramo e passou a trabalhar em outro segmento. Vendeu tudo o que possuía e mudou-se daquele lugar quase desabitado. E, obviamente, tomou mais cuidado ao dizer certas frases. Você verá no próximo vídeo. Sozinha na estrada.